Que notícia maravilhosa! O Botafogo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Oxi, CP, mas a gente não está nas quartas? Irmão, saiu o sorteio da Copa do Brasil. Simplesmente o Botafogo vai enfrentar o Vasco. Olha que bênção! Olha que coisa boa. Cara, pra quem não sabe, o Botafogo não tem Copa do Brasil, mas aparentemente esse ano tá tudo conspirando pra gente realmente pegar. Porque, cara, infelizmente pro Vasco, né? Mas pra gente que é botafoguense, isso aí é classificação certa, pô. É impossível o Botafogo ser eliminado pro Vasco. Impossível. Pode pintar, pode fazer, pode gravar, pode fazer react, pode fazer o que for. É impossível o Botafogo ser eliminado pro Vasco. Entendeu isso? Pra mim, cara, é uma felicidade. Porque eu nunca vi o Botafogo ser campeão da Copa do Brasil e eu vou ver pela primeira vez. Por quê? Cara, do outro lado tem Fluminense e Bahia. Ou seja, a gente tem que torcer pro Fluminense passar e realmente a gente enfrentar eles. Porque, cara, a gente não perde pro Fluminense. Uma coisa muito interessante é que o Botafogo tem essa rivalidade realmente histórica com todos os clubes cariocas. Nos últimos tempos, a gente não perde pro Fluminense, não perde pro Vasco e tá no pau a pau contra o Flamengo, entendeu? Ou seja, cara, eu fico realmente triste porque eu tenho uns amigos vascaínos que vão sofrer, entendeu? E eles, cara, o vascaíno ele tem alguma coisa na mente que ele não consegue enxergar a realidade. Eu não sei por que é isso. Você que tem amigo vascaíno, bota aqui nos comentários. Por que isso acontece? Porque os vascaínos não conseguem enxergar a realidade. Vi lá, recebi a informação que o Botafogo ia enfrentar o Vasco, ou seja, tá classificado para as semifinais da Copa do Brasil. E aí os vascaínos falando, não, o Botafogo não vai passar do Vasco, não sei o que, clássico é clássico. Aí mostra um print, mostrando que o Vasco tem mais vitórias historicamente. Irmão, se isso se visse de alguma coisa, se estatística se visse de alguma coisa, o Vasco já tem ganhado a Liberta novamente. O Vasco não sabe nem o que é título mais, irmão. Não sabe nem o que é título mais, pelo amor de Deus, pô. E vocês ainda estão querendo realmente sonhar a esse ponto. A gente que é botafoguense, a gente já tá pensando nas semis. Por quê? Impossível, cara. E eu já vi logo, o primeiro jogo vai ser na Barreira. E, honestamente, mano, é só você segurar o Vasco. Primeiro tempo lá ficar de boa, furar a bola como nunca. Segundo tempo já parte pro contra-ataque. Porque o Vasco não tem time pra segurar uma pressão, entendeu? Ou seja, quando a gente vai enfrentar eles na Barreira, é só ficar no contra-ataque, só ficar na tranquilidade, abre a oportunidade, é gol. Como foi o jogo passado. O jogo passado que a gente enfrentou eles foi muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. Você assistir, você realmente... Você não sentia aperto, você não sentia que o Vasco tinha sim realmente uma possibilidade de ganhar alguma coisa. Então você só ficava na tranquilidade, só esperando realmente o resultado final. E agora, cara, realmente, no Newton Santos, é impossível o Vasco querer fazer alguma coisa. Eu assisti, ano passado, Botafogo e Vasco lá no Newton Santos. E aquele time do Vasco era muito melhor do que do time que é hoje. Esse time aí, irmão, tá quase caindo aos pedaços. Inclusive vai cair esse ano. Ou seja, enfrentar o Vasco no Newton Santos, cara, é uma tranquilidade absurda. Principalmente pela pressão que o Botafogo mantém dentro do jogo. Agora, uma coisa que eu fico pensando é, cara, não queria pegar o Cruzeiro de novo. O Cruzeiro é chato, não sei o que o Botafogo tem com o Cruzeiro, que infelizmente realmente complica muito a situação. Ou seja, do outro lado, a gente tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vamos torcer muito pro Galo, porque eu prefiro muito mais torcer que o Atlético Mineiro vá pra final do que o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito chato. E aí do outro lado tem também Corinthians e Atlético Paranaense. Outra boquinha boa que o Corinthians pegou, tá? Isso é muito bom pra eles. Não sei o que o Corinthians tem, cara. O Corinthians tem uma sorte em mata-mata, principalmente Copa do Brasil, que faz com que eles avancem mesmo. E eu acho que, honestamente, quem vai passar? Corinthians passa de certeza. Botafogo passa de certeza absoluta. Aí tem Bahia e Fluminense. Jogo duro. Inclusive eles se enfrentaram e foi 3-3. Loucura. Jogo duro, totalmente definido. Eu vou torcer pro Fluminense, porque eu prefiro enfrentar o Fluminense do que enfrentar o Bahia. Botafogo, do mesmo jeito com o Cruzeiro, tem alguma coisa que não consegue vencer. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. E aí é muito ruim enfrentar eles. Mas o Vasco, irmão... Vasco é tranquilidade. Mas vamos cravar. Botafogo passa do Vasco. Fluminense passa do Bahia. Galo passa do Cruzeiro. E Corinthians passa. Botafogo claramente vai ganhar do Fluminense. Ou seja, já vamos chegar nas finais. E aí, entre Corinthians e Atlético Mineiro, mano, eu vou torcer pro Galo. Pra refazer a final da Libertadores
Botafogo e Atlético Mineiro. E, obviamente, vai manter o resultado. Vitória do Fogão. Agora eu queria realmente saber de vocês, nos comentários, quem que você acha que vai passar. Porque, cara, honestamente, eu vejo o elenco do Vasco, eu vejo a situação que tá, e quando eu falo que o Vasco tá numa das piores fases, é porque tá mesmo, mano. Ah, beleza, o Vasco tá na Série A. Cara, veja, honestamente, os últimos jogos que o Vasco teve. Cara, bota Vasco e CSA aqui no Rei Pelé, aqui em Alagoas, o time foi uma vergonha. O CSA fez o seguinte: vá, Vasco, faça o gol aqui, faça, tá livre. E os caras mandavam na lua, mandavam pra fora, os caras não tinham jogo de bola, não tinha passe de qualidade, os caras não conseguiam finalizar, mano. Ó, pra você ter ideia, o melhor lance que o Vasco teve contra o CSA lá no Rei Pelé foi o lance do Coutinho. E o que o Coutinho faz? Manda a bola na lua, pô. Não consegue, cara. Eu fico realmente decepcionado, porque num confronto desse, era pra ser um confronto digno. Quartos de final, mano, já era pra realmente ser confronto pau a pau, um time forte contra um time forte. E honestamente, de confronto digno, só vai ter Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense, Bahia. Porque o Corinthians passa com facilidade. Cara, o Atlético Paranaense está na Série B, pô, pelo amor de Deus. Aquele jogo contra o São Paulo ali, o São Paulo fez de tudo pra perder aquela partida, pô. 3 pênaltis perdidos, é brincadeira. Também o goleiro foi expulso. Aí dizem que foi roubado, né? Dizem que o Rafael não merecia ter recebido o cartão. Eu acho que, pra mim, cara, o goleiro faz falta fora da área, é vermelho, mano. Não tem muito o que fazer, não. Ou seja, o São Paulo vacilou, e aí quem aproveitou foi o Atlético Paranaense. Nada mais do que justo e correto que isso seja feito. Só que aí eu fico pensando, mano, cara, tomara de verdade mesmo, que o Botafogo seja campeão da Copa do Brasil. Porque merece, mano, merece. Eu falo isso porque depois de tantos anos de sofrência, a gente finalmente vai ter o título que a gente não tinha. E isso vai fazer com que o Vasco ou o Fluminense se torne o menor do Rio. Eu falei, pra mim, quem vai virar o menor do Rio é o Vasco, porque não sabe o que é vitória mais, não sabe o que é título mais, e vive de museu. O Fluminense não. O Fluminense atualmente é muito maior do que o Vasco. Então, se o Botafogo ganhasse a Copa do Brasil, pra mim a ordem seria Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. O Vasco não sabe o que é ganhar um time realmente forte de Champions League. Nunca teve essa sensação. Aquele jogo contra o Manchester United foi cagada, irmão. E primeiro de tudo, eles não estavam se importando com esse jogo. Era basicamente um jogo foda-se. E quando terminou o jogo do Botafogo e do PSG, o próprio técnico falou: o Botafogo surpreendeu a gente, eles realmente foram bons, a gente tentou de tudo e não conseguiu. E o que é isso? Eles deram a toalha? Não deram, pô. Então, o Vasco não sabe o que é isso, não sabe o que é ser atual campeão da Libertadores e vencer um atual campeão de Champions League. Isso faz com que realmente o Vasco seja menor, principalmente se o Botafogo levar essa Copa do Brasil. Que vai levar? Vamos ter fé em Deus, vamos ganhar, porque o que eu mais quero realmente é ver a cara dos vascaínos quando o Botafogo for campeão realmente dessa brincadeira. Eu quero ver a desculpinha que eles vão fazer, tá? Porque eles ficam falando: ah, o Botafogo ganha do Vasco, ah, o Botafogo é o melhor do Rio, ah, o Botafogo não sei o quê. Enquanto isso, o Vasco, ó, não sabe o que é uma vitória, não sabe o que é isso há anos. Tem vascaíno hoje em dia que nunca viu o time vencer. Então, irmão, não venha falar antes do Fogão, não, porque a sua situação é absurdamente pior. Enquanto a gente tá brigando pela liderança do Brasileirão, classificação na Copa do Brasil, classificação na Libertadores e se permanecer no G4, vocês estão lutando para não cair. Vocês estão lutando para não cair. E aí você tem a coragem de falar que vai passar do Botafogo fazendo aquele jogo medíocre contra o CSA, que, pelo amor de Deus, pessoal, o CSA tá na Série C, o Vasco tem a obrigação completa de vencer, e quase quem vence no Rei Pelé foi o CSA. Quase quem venceu foi ele lá, e o Vasco teve todas as oportunidades e realmente não conseguiu cravar. É isso que eu fico pensando. Porque depois disso, eu acho que se o Vasco cair pra Série B esse ano, mano, vai dar uma quebra total no setor financeiro do Vasco. Porque não vai conseguir bancar quase ninguém ali, mano. E não vai ter dinheiro pra isso. Tanto é que o Pedrinho tá sendo encurralado, tá realmente sendo vítima de violência por causa da situação grave que tá deixando o Vasco. Mas, honestamente, é simplesmente impossível o Vasco se classificar nessa Copa do Brasil. Se eu fosse vascaíno, o que eu faria? Eu já preparava o psicológico
porque não vai ter condições. Eu sei que vocês realmente sonham muito, eu sei que vocês realmente têm um desejo, não, o Vasco tem time, o Vasco tem time, é clássico, é possível. Não é possível, mano, é impossível. Pra mim, é mais do que certo que o Botafogo já está na semifinal da Copa do Brasil, e aí tem que realmente só pensar quem vai pegar o adversário. Ou seja, pra mim, se eu fosse o técnico do Botafogo, eu já pensava no Fluminense e no Bahia, já estudava, já via como é que é o esquema tático deles, realmente para enfrentar isso da melhor forma, porque o Vasco já está eliminado, o Botafogo está classificado, e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Dá um like, se inscreve aqui no canal, porque pra mim é praticamente certo que o Botafogo está na semifinal da Copa do Brasil. Vamos cravar, vamos buscar essa Copa.